Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do SofaCast Momentos de Cuidado. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Eu sou a Dani Conte e vou ser anfitriã nessa primeira temporada. O Momentos de Cuidado se dedica a explorar temas de saúde, bem-estar e beleza. A gente vai falar sobre temas bem relevantes, conversas enriquecedoras, vocês vão adorar. O objetivo desse movimento é mostrar a importância do autocuidado. Quando a gente cuida da gente, a gente cuida de quem está ao nosso redor. Hoje a gente vai conversar com a Thaíse Tessari. Ela é fisioterapeuta e terapeuta holística. A Thaíse tem mais de 20 anos de experiência na área de tratamento de alterações linfáticas e disfunções do assoalho pélvico. Ela atua atualmente na fisioterapia, com sua essência na reabilitação, associada a terapias integrativas e programas de bem-estar que complementam o seu trabalho na promoção da saúde e do bem-estar. Thaíse, muito obrigada. É uma honra conversar contigo. Eu estou muito honrada de conhecer uma pessoa maravilhosa como essa. Eu que agradeço, Dani, pelo convite, por estar aqui e a gente poder falar um pouquinho sobre realmente o autocuidado, questões sobre o amor, a autoestima, então é um prazer enorme. Thaíse, como funciona o teu trabalho? Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente que resultado a pessoa pode ter prático na vida em relação à autoestima através do teu trabalho. Okay. Eu sou fisioterapeuta de formação, né, trabalho especificamente com um público que é pacientes que foram submetidos a cirurgias estéticas ou vasculares. Então, a minha base é realmente reabilitar essas pessoas, né. E quando a gente fala de fisioterapia, a gente fala de saúde. Nós temos a medicina tradicional, onde exames físicos, onde diagnósticos, né, são fundamentais para essa linha de conduta. E ela contribui muito, realmente, uma vez que o paciente é submetido a uma cirurgia, ele vai ter que ter cuidados pós, né, a gente pode trabalhar pré-operatoriamente com esse paciente e o pós-operatório ele é fundamental, onde a paciente ela vai precisar voltar à sua condição inicial, né, ela estava até então com uma vida saudável, por algum momento ela teve que interromper e fazer algum procedimento, seja ele estético ou não, né, eu trabalho com pacientes oncológicos, então é outro viés, mas no fundo é reabilitar essa pessoa para que ela volte à sua condição mais natural possível antes dessa cirurgia. E complementando a isso, eu trabalho com as terapias integrativas, e aí para mim isso seria o meu padrão ouro de atendimento, onde eu posso também associar terapias complementares à fisioterapia. Então a gente pode estar fazendo uso, assim, justamente do bem-estar, né, a gente falou antes em saúde, mas quando eu trago a outra fatia para complementar o todo, a gente fala em bem-estar, que seria além de promover a saúde dessa pessoa e trazer ela para o seu contexto, inicial antes de uma doença, a gente vai estar realmente, tocando em satisfação desse paciente, em qualidade de vida. Ele precisa realmente se sentir, assim, com um propósito, então isso faz a diferença. Quando a gente conjuga ambas, a gente consegue realmente ter um trabalho diferenciado, vendo o paciente como um todo, a gente trata como se fosse a medicina alternativa, né, onde esse paciente, ele é a chave principal, ele é participativo, ele é ativo do seu tratamento. E a partir do momento que ele realmente decide em ter cuidados, ter uma vida com hábitos mais saudáveis, faz total coerência realmente com o trabalho que eu desempenho, então acredito sim que esse é o melhor caminho, para a pessoa ter, uma saúde, promoção de saúde, né, a gente fala tanto nisso, em prevenção, promoção, e aí eu entendo que essa associação da fisioterapia com as terapias, ela faz a diferença. Então a gente poderia dizer que tu entende o conceito de saúde e bem-estar sempre alinhado. Tu falaste, das cirurgias estéticas, né, e aí eu já vou pegar um gancho que talvez seja começando a fazer um barulho. A gente tem,
existe talvez um preconceito de que Uhum, a pessoa que está bem consigo mesma, ela não tem necessidade de buscas estéticas, né. uhum, Como é que tu vê essa impressão que algumas pessoas, uhum, manifestam, né, hoje em dia? uhum. Primeiramente, então, respondendo a tua pergunta sobre conceito, né, o conceito seria exatamente esse, né, a o bem-estar, a saúde está inserida no bem-estar, né, então não tem como a gente dissociar, mas a diferença realmente é essa questão do quanto a satisfação pessoal dessa pessoa vai fazer a diferença, né. E com relação à estética, trabalho nisso há bastante tempo também, e o que que eu vejo? Desde que seja uma beleza natural, compatível com o que a pessoa é, com o seu estilo de vida, hã, super, indicado. Então, assim, o importante é buscar um profissional, então, cirurgião plástico, que seja, que realmente vá saber avaliar essa paciente, né, no sentido de ver se tem indicação para aquele procedimento e buscar realmente para aquele caso a melhor alternativa. E o mais importante é essa pessoa se sentir realmente bem fazendo isso. Então, nós vivemos num cenário onde a beleza, a indústria da beleza, ela é muito forte, e eu não acredito mais hoje que nós tenhamos que seguir um padrão estético, né, até porque nós nascemos todos diferentes, né, então não tem como ter algo padrão. Mas a gente tem que buscar o nosso próprio padrão, o nosso estilo de viver, o nosso estilo de ser, para ser compatível realmente a um procedimento, que vai ser coerente com a idade dessa paciente, que ela vai sair dessa cirurgia, agregando e tendo realmente uma melhor satisfação da sua vida, uma melhor qualidade, um bem-estar. O que eu acho um problema é quando uma pessoa ela é submetida a uma cirurgia e que o resultado não é o qual ela desejava e que não sai realmente como esperado. E aí tem a frustração, e aí realmente é lidar com outras emoções, é gerenciar essa parte, e aí realmente eu acho bem, difícil, né. Mas desde que bem indicada, super apoio. Super apoio. Uhum. Eu tenho uma impressão sempre de que a gente essa ideia de padrão de beleza, espera-se, né, que ela seja abandonada nos próximos, porque ainda não Uhum, foi, a gente ainda lida com isso. uhum, Mas, pela tua experiência profissional, tu percebes que as pessoas que estão bem consigo mesmas, que elas uhum. estão mais, centradas com as suas emoções, elas tendem a ser mais felizes com os seus resultados estéticos? Ou a uma busca estética mais moderada ou mais ponderada? Como é que tu vê essa questão pela tua experiência profissional, o que que Uhum. tu enxergas? Uhum. Sem dúvida, o autoconhecimento ele faz parte de todo esse processo, né. Muitas vezes a pessoa decide fazer uma cirurgia e ela acha que está no momento certo. E muitas vezes ela não está emocionalmente estruturada, ela não tem um profundo autoconhecimento e vou confessar, assim, o pós-operatório, dependendo da cirurgia, por exemplo, uma lipoaspiração, uma Uhum. abdominoplastia, requer, um cuidado extra dessa pessoa. Então ela vai precisar de ajuda, ela vai estar totalmente dependente. Muitas vezes, se o relacionamento, por exemplo, dela não está tão saudável, né, ela vai precisar contar com a pessoa que está ao seu lado. Uhum. E aí a gente entra justamente nessa questão, né, o quanto preparada essa pessoa estava para se submeter a isso, e que muitas vezes isso aí era a cereja do bolo, né, Sim. e que ela precisava olhar para dentro, Uhum. resgatar, se reconectar para realmente tomar a decisão de fazer um procedimento mais invasivo e que vai exigir dela uma energia maior para aquela recuperação. E então eu entendo que sim, precisamos muito ter esse autoconhecimento, essa autocompaixão para conosco mesmo, o quanto eu estou fazendo isso por mim ou por alguém, né, Sim, muitas gente, vezes. ai, ela é maravilhosa, né. Porque isso me fez pensar, muitas vezes, daqui a pouco se a pessoa tem, uma busca pelo autoconhecimento, se ela começa a se trabalhar nesse sentido, Uhum, isso é autocuidado, e aquela uhum, decisão, ela vai ser diferente, ou ela vai acontecer num outro momento, ou ela não vai ter aquela necessidade tão
desesperada de mudar a estética. Tem aquela a gente sempre brinca, né, se a pessoa não tá bem consigo mesma, não vai cortar o cabelo, né, porque vai se arrepender. Que dirá para procedimentos maiores, né, para Uhum, procedimentos invasivos, uhum, enfim. uhum. Eu queria entender um pouco mais como é que são as porque eu vou talvez usar termos inadequados, mas o científico, né, é a reabilitação, são os Uhum, exercícios, é a fisioterapia. uhum, O que que tu entende, o que que tu faz com as pessoas para que elas uhum, consigam, também trabalhar o sentimento, o emocional, enfim, uhum. quais são as práticas que tu promoves? Certo. A pessoa pode me chegar simplesmente por uma indicação puramente para fisioterapia, onde a ciência ela já está mais avançada, a favor, e aí a gente vai estar reabilitando, realmente fazendo os exercícios, a drenagem linfática. Isso, a literatura ela é vasta, né, Uhum, das comprovações disso. Mas a gente acaba adquirindo ali uma troca muito grande, né, muitas vezes é uma, 2 vezes na semana que esse paciente vem, e aí eu acabo abordando essa parte emocional, porque ela é inevitável, né, a gente tem que ver realmente a pessoa como um todo, e aí as terapias complementares, elas trazem isso, né, de ver além do físico, então a gente trabalha ali o físico, o mental, o social, mas entra que é a grande diferença das terapias, é entrar com o emocional e com o espiritual. Então, uhum. a gente acaba, adentrando um pouco mais da vida pessoal dessa pessoa, e aí a troca ela é muito direta, né. Ao longo da sessão mesmo a pessoa acaba, a partir de um toque, ela fica mais vulnerável e ela acaba realmente trazendo, das suas angústias, dos seus vazios, do seu interno. E aí que é a grande transformação, né, aí acho que é aí que a beleza ela aflora. Porque ao mesmo tempo que a gente vai avançando com a terapia tradicional, a paciente vai se transformando. Então muitas vezes ela nem sabia do potencial interno que ela tinha. O quanto coragem ela teve que ter para fazer determinado procedimento, num caso oncológico, quanta superação essa paciente teve que muitas vezes se defrontar diante de uma, morte mesmo, Sim. iminência da morte, que é o que mais assusta, né, a palavra, do câncer, mas dela se reinventar, e ela vê que ela é capaz, que ela tem muito, amor próprio por ela, porque acho que Uhum. quando a gente resgata o interno, a nossa essência, aflora, e aí a gente vê outras qualidades nossas, a gente, eu costumo brincar com as minhas pacientes que a gente tem que, ter a gratidão, não batida como a palavra gratidão, mas assim, de ver que o que a gente tem é o suficiente, né. E o ioga, como uma das terapias que eu acabo usando, ele busca esse caminho do meio, né, não é nem um 8 nem um 80, a gente buscar, se entender, ser gentil conosco mesma. Então acredito que, se a gente for, amável para conosco, a gente vai ser com os outros também, Sim. né, então é essa troca. E aí eu diretamente como terapeuta dessa paciente, há uma troca direta, há um olho no olho, há um envolvimento. Eu lembro que quando eu me formei na fisioterapia diziam que o fisioterapeuta não poderia se envolver. E isso não é uma verdade, né, a gente precisa realmente, adentrar para aquele mundo daquela pessoa, ter a compaixão, porque, vai além da empatia, né, a gente de fato, além de se colocar no lugar dela, é a gente poder ajudar. E quando a gente faz isso, é extremamente gratificante. E aí entra essa questão da gratidão que eu te trouxe, eu tenho isso como um hábito na minha vida, de realmente agradecer por essas coisas, por esses momentos e de eu poder contribuir para uma melhora dessa saúde, dessa pessoa, da qualidade de vida dela e dela ter esses insights, né, dela entender realmente na essência quem ela é. A gente se questiona muitas vezes quem nós somos, né, os nossos valores, nossos princípios, mas quando a gente sabe e a gente descobre e o yoga e o ayurveda me trouxeram muito isso, uma conexão comigo mesma, no sentido de a gente sentir. E aí entra a harmonia,
entra a alegria que a gente tem que estar no nosso dia a dia, é o yoga em ação, são as Uhum. práticas no dia a dia, de como a Sim. gente se relaciona, né, então eu acredito muito que isso contribua muito para a diferença dessa desfecho, dessas ausências de doenças, Sim. né, de saúde, mas que ela possa adotar como um estilo de vida, e aí é isso que casa as 2. E tu falaste na palavra gratidão, eu costumo dizer que gratidão, se a gente olha para o lado e diz: "Ai, aquela pessoa está vivendo uma coisa horrível, ainda bem que não é comigo, Uhum, eu sou grata pela minha vida", isso não é gratidão, é alívio, né. uhum, A gratidão é quando tu consegue olhar para uma pessoa que tem uma condição financeira melhor que a tua, ou que tá, se tu tá buscando emagrecer, a pessoa já é magra, ou se tu tá uhum, precisando, botar músculo, a pessoa já é musculosa, tu consegue olhar para uma realidade que tu almeja, mas que não é a tua, e uhum, ainda assim agradecer pela tua realidade. Eu acho que uhum. isso é a gratidão. E a gratidão é um exercício, né, Sem dúvida. é um exercício. Eu Hum. quero saber de ti, o que que tu faz para te cuidar? Porque tu entrega isso, né, tu entrega, ela tá entregando aqui para mim, gente, tipo, eu tenho vontade de abraçar ela e não ir mais embora. É Sim. uma energia maravilhosa e é uma generosidade, né, de Uhum, compreender o uhum, todo, que a pessoa pode estar preocupada com questões estéticas, e eu acho que esse é um dos motes do movimento Momentos de Cuidado. A pessoa tem o direito de estar preocupada com questões estéticas, se essas questões vão fazer bem para sua autoestima, uhum, né. E não ser julgada por isso. Então uhum, eu acho que é o que tu falaste do caminho do meio, né, de a gente não julgar nem por uma coisa, nem por outra, cada um faz as suas escolhas, e tu entregas muito bem essa generosidade de deixar a gente à vontade. uhum, Eu quero saber como é que foi a tua busca, como é que tu sim. chegou nesse ponto, de autocuidado para entregar cuidado? Uhum. Profissionalmente, então, vem, o que eu trouxe já da bagagem, né, 20 anos formada em fisioterapia, eu busquei justamente esse outro lado. A minha vida sempre foi muito saudável, né, sempre pratiquei atividade física, sempre tive isso muito forte na minha vida, mas eu precisava do equilíbrio, o equilíbrio emocional, e aí eu fui, garimpando, né, buscando. Então, num primeiro momento eu me tornei reikiana, acredito que o reiki, por eu me auto-aplicar, consegui ter esses ajustes, esse entendimento da energia, porque hoje tudo é energia, né, essa troca que tu diz, então Sim. não tem nada de especial, é a Uhum. gente ser quem nós somos, né, vibrarmos nessa essência. Mas o yoga, foi o diferencial, assim, na minha vida, né, foi através dele que eu consegui me autoconhecer, praticar as rotinas diárias, aí a gente sofre, né, porque nós somos seres humanos, assim, e tem momentos que a gente consegue, né, acordar de manhã cedo, fazer a prática, respiratórios, meditar, mas tem dias que a gente não consegue fazer isso. E isso eu sofria bastante, e aí eu descobri através das minhas vivências, é que a gente pode fazer isso no dia a dia, desde uma troca com a pessoa, a generosidade é algo muito importante. Então, quando a gente fala, nós estamos falando de saúde, de bem-estar e de beleza, né? E a própria ciência traz isso, que sermos generosos, nós termos autoconfiança, né, faz toda a diferença. Para mim, esse é o grande conceito de beleza. E eu busco muito isso para a minha vida. Então, essa minha beleza natural, eu busco através de práticas, de rotinas diárias, que o Ayurveda também me complementaram muito, no dia a dia. Então, desde tomar água em jejum, de raspar a língua, rotinas básicas, mas da gente ter uma energia que vai ser compatível, né, isso é fundamental. Então quando eu percebo que eu estou me desequilibrando, eu vou tentar buscar o equilíbrio. Então isso para mim faz toda a diferença, no sentido de, ser compatível com o que eu sou. A gente fala isso de beleza natural, então eu busco muito comprar produtos que sejam naturais, consumir, alimentos que sejam naturais. Eu entendo que para termos uma boa saúde,
tem que ter um equilíbrio. Então vamos imaginar um triângulo, assim, onde a saúde está no meio, ela é o equilíbrio, e tem 3 aspectos que para mim eles são fundamentais. Alimentação, então buscar esses hábitos saudáveis, mas da gente ter consciência do alimento, então da gente estar se alimentando e prestar atenção, de a gente estar realmente ali, com consciência, desde o preparo do alimento, desde o mastigar, isso para mim é o mais importante, né. Eu tenho uma filha de 7 anos e aí com ela eu sempre tento instituir esses hábitos, e a televisão é algo que fica sempre ali, aí eu tento: "Vamos desligar a televisão nesse momento, vamos se focar". Então isso é muito importante. A hidratação, que é algo que eu vivo bebendo água, então nós precisamos ter isso como energia, para mim é um combustível. Os óleos, né, os azeites que a gente tem, então de na alimentação ter isso também como hábitos. E o segundo aspecto é o sono, tá. Para mim o sono é algo muito importante, Gente, eu sou um não fiasco no temos como sono, falar tenho até de medo. bem-estar sem falar do sono. E te confesso, Dani, como a gente comentou, né, são momentos, então, depois que a gente é mãe, eu percebi muito isso, uma dificuldade muito grande de eu regular o meu sono, e aí isso me desequilibra, né. Eu não dormir bem, o meu início do dia ele vai ser mais difícil. Então por mais que a gente tenha que cuidar, como a gente vai dormir, né, o ambiente onde a gente vai estar, se ele está silencioso, se não tem ruídos, se não tem luz, isso faz a diferença, mas a gente tem que ir para a cama já com aquele, já baixando a bola, né, a gente vai ter que estar Uhum. relaxando, então eu uso muito a meditação para dormir, então antes de dormir eu tenho essa prática, rezar com a minha filha, eu pego no sono na cama dela, depois eu vou para minha, esse bailado, assim, para mim, em alguns momentos ele foi difícil, porque eu sempre precisei muito dormir, com sonos de qualidade, né, restaurador. Uhum. Mas hoje eu já consigo buscar esse caminho do meio, tá. E o terceiro aspecto, que eu acho que ele é super importante, são as relações, né, os relacionamentos. De nós cultivarmos, relações saudáveis, de como a gente precisa, nós somos sociáveis, a gente precisa estar, com pessoas. Seria fácil a gente meditar lá numa gruta sozinho, né, mas não. Então o que para mim foi realmente um grande desafio, é botar em ação esses ensinamentos milenares e que tem ciência por trás deles, né, e de colocar eles no dia a dia. E aí, como eu vou estou me relacionando comigo mesma, como eu estou me relacionando com a pessoa, com o meu paciente, com a minha família, com os meus amigos, e como, aí eu não posso deixar de falar, como eu estou me relacionando com a minha espiritualidade. E aí, essa para mim foi a grande virada, no sentido de que eu sempre fui muito uma buscadora, né, de buscar essa Deus, a fé, tudo. E quando eu descobri que ele realmente está dentro de mim, fez total, sentido para quem eu sou hoje, né, por essa essência, então de vibrar nisso, é como um voltar para casa, né, e de fato eu senti isso. Eu como professora de ioga, eu sempre comento, não adianta a gente falar que: "Ah, é lindo meditar, a gente teria que meditar, postura de meditação", mas se a gente não puser isso em ação. Então, muitas vezes eu coloco em ação a meditação ativa, de trocar um pensamento negativo por um positivo, de fazer pequenos movimentos e ser gentil e amorosa comigo mesmo dentro do meu cenário, dentro daquele meu dia. E eu tento passar isso realmente para os meus alunos. Hoje eu trabalho não só com crianças, que foi o meu início, justamente para tentar passar esses valores para minha filha, mas eu tenho adultos hoje e a gente fala muito isso, que o mundo cor-de-rosa ele não existe e ele tem a cor que a gente deseja, né. Mas eu enxergar realmente que o meu valor, isso para mim foi nessa busca, nessa minha jornada, algo diferencial, assim, de eu me reconhecer, de eu me reconectar. Sim, porque a gente entrega aquilo que a gente consome, né. Sim. Eu sempre digo assim, não existe a pessoa só é inspiradora se ela busca inspiração, né, a gente Uhum, só consegue entregar aquilo, só é interessante quem é interessado. uhum. Então a gente, eu noto que tu entregas muito isso, e essa era a dinâmica, né, como é que ela se alimenta de tanto,
porque e aí tu trouxeste uma questão que para mim foi muito, esclarecedora, assim, e libertadora, inclusive. A gente não precisa então de 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora e um tapetinho de ioga para meditar. A gente pode meditar a qualquer horário do dia. Me ensina a fazer isso, gente, porque eu tô Então, precisando. isso é desmistificar, né, o yoga. O tapetinho é mais para ter conforto, mas desde que a gente saiba sentar ou deitar, se entregar para aquele momento, a gente procura buscar ter o alinhamento, né, da nossa coluna, mas indiferente, a gente pode escolher o local, pode ser na nossa cama, pode ser sentada, pode ser, em contato com a natureza, que isso nos reconecta à nossa essência, mas desde que eu silencie a minha mente. E aí a gente diz assim: "Tem como parar o nosso pensamento?" Não, nossos pensamentos vão vir, e a gente tem que acolher, ser gentil com eles, né. Mas o que que faz a diferença? Quando a gente não tem medo de parar, primeiro a gente tem que ter esse tempo para se olhar. Então eu gosto muito de trazer uma literatura que eu trabalho com as crianças muito isso, o nome dela da escritora ela é Ana Lenhas, ela é espanhola e ela tem 2 livros que eu até recomendo, assim, para quem tem crianças e não só para quem tem crianças, os adultos, para a gente perceber isso. Um se chama O Vazio e o outro é O Monstro das Cores. E ela com muita sabedoria, ela consegue colocar ali na literatura e com, muito lúdico, assim, de quando a gente tem que realmente parar e se olhar, ser observadores de nós mesmos. Então, quando a gente mergulha para esse caminho, e ele é mágico, ela traz como mundos mágicos, e através da meditação a gente consegue extrapolar, né? E aí a gente mergulha e consegue ali minimizar os nossos medos, as nossas angústias. Aí o pensamento vai vir. Ser gentil com esse pensamento. A meditação é como se fosse tirar férias de nós mesmos, né? A gente voltar para nós ali. E aí o bacana é se focar em alguma coisa. Então se eu for me focar, por exemplo, só na respiração, Dani, tu pode fechar os olhos e somente prestar atenção no ar entrando e saindo das tuas narinas. Isso já te reconecta, isso já vai te dar uma sensação de bem-estar. E aí tu traz o tempo, né. O tempo pode ser assim, ó, vamos se propor a 1 minuto por dia, e aí a gente vai agregando, pode ir, essa semana eu vou estabelecer que eu vou 2 minutinhos, e a gente vai indo. Simplesmente parar e se observar, e observar a respiração. Aí respiração entra na questão também de rejuvenescimento. Quando a gente Olha só. inspira, a gente vai estar oxigenando, né, e aí o nosso Uhum. cérebro, aí os nossos poros também vão estar, respirando. E isso é muito importante. O simples ato de respirar com consciência faz a diferença. Olha só, então a gente já aprendemos que podemos meditar a qualquer hora do dia e que não a gente precisa se nutrir, né, do que é bom, se nutrir de bons elementos, de bons sentimentos para entregar bons sentimentos. Perfeito. E de custo Ai, zero, né, e de Dani? custo zero, porque está dentro É, de nós. exato. No Ayurveda a gente costuma dizer que a gente tem uma farmacinha interna, né, e que a gente poderia estar controlando a nossa calma, a nossa, né, buscando ela, diminuindo a ansiedade, simplesmente com o ato de respirar. Olha bem, gente. E é isso aí, respirando, que a gente vai agradecer muito a Thaís pela presença aqui no nosso SofaCast, Momentos de Cuidado. Foi um prazer imenso conversar contigo. Eu me sinto mais leve conversando com ela. A gente imagina fazendo uma sessão. Oh, Eu acho que a Dani, gente vai ter que agendar. muita gentileza tua, eu que agradeço. E se eu tivesse que dar uma palavra final, assim, que a gente tomasse consciência do que a gente realmente deseja para as nossas vidas, né, quando é para nossas famílias também, acho que isso por tabela, e como a gente vai estar nessa daqui a um tempo, né, a gente está falando de beleza, de corpo, e o mais importante é a gente ter essa conexão entre o corpo, a mente e o espírito, e a gente realmente desejar. Pensando que nós não somos seres individuais, nós estamos interconectados
Então, quando a gente fala de momentos de cuidado, é o meu cuidado em primeiro lugar, né, o meu autocuidado, mas que vai estar na extensão da minha família, dos meus amigos, das pessoas que circularem no meu dia a dia. Então eu agradeço mais uma vez. Foi um prazer imenso, gente, acompanhem as redes da Thaís, porque vale a pena a gente estar integrado com tudo que ela tem a oferecer. E a gente quer agradecer muito a participação de vocês. Contem nas redes sociais o que vocês acharam do nosso primeiro episódio do SofaCast Momentos de Cuidado. A gente quer saber a opinião de vocês. Se tiverem dúvidas, perguntas, interajam conosco. Muito obrigada!